Fala galera, aqui é Tarcísio Costa com mais uma dica de especialista em Excel. Nessa videoaula de hoje eu vou estar explicando para vocês duas funções fundamentais aí que muita gente usa no dia a dia. Soma-se e soma-sis. Soma-se é quando você tem um critério para somar e soma-sis você tem dois ou mais critérios. Olha só essa aplicação prática aqui, ó. Eu criei uma tabela com os dias, vai do dia 1 ao dia 10. Os itens, são 3 itens de uma loja aqui, calça, camisa e bermuda, com vários tamanhos diferentes e o número de vendas que eu tive em cada dia de cada item de cada tamanho. Então você quer somar não somente a quantidade de vendas de todos os dias, mas você quer somar quantas camisas foram vendidas, quantas bermudas foram vendidas ou quantas calças foram vendidas. Soma-se. Quantas camisas M foram vendidas no dia 2? Quantas calças? 44 foram vendidas no dia 7. Soma-sis. Tem mais de um critério envolvido. Beleza? Quer aprender como que estrutura essa planilha? Segue o nosso vídeo aí. Então olha só, nesse nosso exemplo aqui a gente tem uma tabela que representa aqui na primeira coluna o dia, referência do dia, dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4 até o dia 10, os itens vendidos e a respectiva coluna C aqui com o número de vendas daquele item naquele dia, beleza? A primeira função aqui, que é a mais simples de todas, é a função soma. O que eu preciso para a função soma? Apenas um intervalo, seja linha ou coluna, dos dados que eu estou querendo realizar a soma. Então, por exemplo, se eu quiser saber o total de vendas dentro desse período aqui, do dia 1 até o dia 10, eu simplesmente aplico a função soma. Então, eu vou fazer aqui, ó, um total. Opa, digitar um total aqui. E a soma daquele intervalo. Eu tenho um intervalo aqui que é a coluna C. Eu tenho todo esse intervalo aqui que eu vou estar somando. Então, ó, no total aqui, eu vendi entre o dia 1 e o dia 10, 34 itens, tá certo? No total. Vamos organizar aqui para ficar a tabela toda igualzinha aqui, ó. Vendi 34 itens no total. Agora, qual que você pode estar se perguntando aí? Ah, eu queria saber a quantidade de vendas de cada item. Então eu tenho 3 itens aqui, ó, na minha tabela exemplo aqui. Camisa Vigo, calça jeans e bermuda linho, tá certo? Eu quero fazer uma soma, mas que a soma me traga somente a quantidade de itens vendidos entre o dia 1 e o dia 10 daquele item específico. Como que eu vou fazer isso? Função clássica aí que a gente está ensinando nessa videoaula de hoje, a função soma-se. Estou selecionando aqui, ó, a função soma-se, ela precisa de 3 critérios fundamentais para ela estar funcionando aí. O intervalo, ó, a coluna ou a linha que contém os critérios de interesse. Quais são os critérios de interesse? No nosso exemplo aqui vão ser os itens, tá certo? Qual é o critério? Qual é o critério que eu estou querendo somar e qual é o intervalo da soma. Esse intervalo da soma é o mesmo intervalo que a gente utilizou aqui para somar, tá certo? Então, qual que é a diferença do soma para o soma-se? A função soma simplesmente soma os itens sem se preocupar com critério algum. A função soma-se, ela soma aquele item se, ela soma aquela coluna de vendas se for daquele critério. Beleza? Então, como que funciona isso aqui, ó? Eu quero saber a soma de cada item entre os dias 1 e o dia 10. Então, eu vou vir aqui, ó. Soma-se, qual é o intervalo? Intervalo, a coluna ou a linha que contém os critérios de interesse. Aonde estão meus critérios de interesse? Eles estão aqui, ó, na coluna B. Beleza? Todos esses itens aqui. Você pode selecionar de duas formas, ou você pode selecionar assim a coluna B toda. Por que é interessante selecionar assim? Se você quiser adicionar o dia 11, dia 12, dia 13, você pode vir selecionando aqui que a sua função sempre vai estar
somando. Aqui nesse nosso exemplo aqui, vai até o dia 10, mas é natural que você tenha mais dias para somar. Então você poderia estar somando assim direto, que é a coluna, ou também você somar esse intervalo aqui. Vai dar certo? Vai dar no mesmo? Vai. Mas dessa forma aqui, tá vendo que ele pegou de B5 até B26, ó. B5, linha 5, coluna B, até a linha 26, coluna B, B26. Beleza? Se você quiser adicionar um novo item aqui, ó, na linha 27, na coluna B, B27, desta forma que está selecionado aqui, não vai funcionar. Então, uma sugestão que eu posso dar para vocês aqui, seleciona sempre toda a coluna. Beleza? Então, selecionei a coluna intervalo, que é onde existem os critérios que eu estou querendo, meus critérios de interesse. Qual é o critério? O critério é o item, se é uma camisa Vigo, se é uma calça jeans ou se é a bermuda linho. Eu já deixei separado aqui os critérios que eu quero. Então, eu vou somar nessa tabela aqui apenas os itens camisa Vigo. Então, eu vou selecionar aqui como critério a célula E5, camisa Vigo. E qual o intervalo da soma? O intervalo da soma é a coluna C, igualzinho da soma comum. Aqui que eu quero somar toda a minha venda. Beleza? Então vou fechar aqui. Então o que ele está me dizendo aqui? Quais as colunas que têm um critério de interesse? Coluna B. Qual é o critério? A célula E5, que é a camisa Vigo. E qual é o intervalo da soma? Coluna C. Então, ó, o que ele está me dizendo aqui? Esse valor 9. No total, do dia 1 ao dia 10, foram vendidas 9 camisas Vigo. Beleza? Se eu quiser saber agora calça jeans e bermuda linho, eu vou arrastar aqui, ó. E ele vai me retornar lá. Ele altera a célula que mantém a coluna da soma também, e altera somente o critério. Outro ponto positivo de eu ter selecionado a coluna inteira B e a coluna inteira C. Quando eu arrastei aqui, repara que não alterou. Se você tivesse colocado de B5 a B26, quando você arrastasse aqui, o intervalo ia pegar de B6 a B27. Então o intervalo também iria ser alterado, o que não é legal pra gente aqui. Beleza? Então eu tenho a soma aqui, ó, desse total de itens. Repare que a soma desses três dá 34. Está até aparecendo aqui, que é o total de itens vendidos. Eu tenho 9 camisas Vigo vendidas, 11 calça jeans e 14 bermudas linho. Beleza? Entre os dias 1 e 10. Agora você pode estar se perguntando ainda mais. Se eu quisesse saber, dentro de determinado dia, qual item foi vendido. Então você tem 2 critérios para avaliar agora, concorda? Qual é o dia, qual é o item e qual foi o volume de vendas daquele item ali. A gente pode estar utilizando a soma CIS, que eu estou abrindo aqui na outra planilha aqui. O que a soma CIS faz? A soma CIS, ó, ela é igualzinha à soma SI, só que agora ela tem vários critérios que você pode estar utilizando aí. Beleza? Então olha só. A ordem dela é um pouquinho invertida, ó. Primeiro elemento que ela pede é o intervalo da soma, que é a coluna ou a linha dos dados que eu quero somar. O intervalo do critério, que é igualzinho a gente fez aqui, coluna B. Qual é o critério? Intervalo critério 2, coluna que tem o critério 2. Qual é o critério? E por aí vai. Intervalo critérios 3, intervalo critério 4, e por aí daí em diante, beleza? Então o grande lance da soma CIS é você utilizar mais do que um critério para estar fazendo a soma. Então vamos lá, se eu quiser saber o total vendido por dia e por item, repara aqui que eu tenho quantos critérios? 2. Eu deixei separado aqui, ó, para eu selecionar o dia que eu quero, tá certo? Então vamos lá, ó. Soma CIS, qual é o intervalo da soma? É a coluna C. Vou selecioná-la toda de novo aqui, ó, que é o volume de vendas. Qual o meu primeiro critério? Primeiro critério aqui é igual ao anterior, é o item, tá certo? Então, qual é a coluna intervalo do critério? É a coluna B.
igualzinho anterior. Qual é o critério? É o item, que no caso aqui, célula é 5. Agora, intervalo critérios 2, eu quero saber agora o dia. Então eu vou selecionar a coluna que tem os dias, que é a coluna A aqui, selecionei a coluna A toda. Qual é o critério? O critério é o que eu estou selecionando aqui dentro dessa célula, é o dia. Tranquilo? Aqui tem um ponto bem importante aqui. Repara depois, quando eu for arrastar a fórmula para baixo aqui, quais são os valores que vão ser alterados. É a célula E5, que ela tem que ser alterada para pegar aqui, mas se eu arrastar também, a F9 vai mudar de lugar, ela vai passar a ser F10. Eu não quero isso, concorda? Porque eu estou fixando o dia aqui. Como que a gente pode corrigir isso? Teclazinha de atalho do Excel para fixar células, F4. Ó. Então, eu selecionei a célula, apertei F4, ó. O que isso está me dizendo aqui, esse cifrão aqui? Esse cifrão antes da coluna F significa que eu estou fixando a coluna, e o cifrão antes do número significa que eu também estou fixando a linha. Então, nessa fixação aqui, linha e coluna estão fixadas, ou seja, o F9 aqui nunca vai mudar de posição de qualquer forma que eu estiver arrastando aí. Se eu apertar F4 novamente, ó, passou a ser um cifrão só. O que isso significa? A coluna F muda de lugar e a linha 9 ela é fixada. E se eu apertar F4 de novo, o que faz agora aqui? Ó, o cifrão na frente da coluna, ele fixa a coluna F e varia as linhas. Tranquilo? Nesse nosso exemplo, o que a gente quer? A gente quer fixar a célula toda aqui para ela não alterar. Então eu vou apertar F4, que estou fixando então a linha, e estou fixando aqui, ó, a coluna. Tranquilo? Tem mais algum critério para selecionar? Não. Então eu vou fechar aqui parênteses e vou dar um Enter. Vou arrastar para os outros aqui, ó, olha o que vai acontecer. A célula E5 passou a ser E6 e a célula F9 continua sendo F9 porque eu fixei ela aqui. Tá certo? Então posso arrastar as outras aqui sem problema nenhum. O que está me dizendo essa informação aqui, ó? Total vendido por dia. Então, no dia 6, eu vendi 2 camisas Vigo. Vamos conferir aqui, ó. Do dia 6, ó. No dia 6 eu vendi uma calça jeans, uma bermuda linho e 2 camisas Vigo aí. Tá batendo aqui, tá certo? Se você quiser trocar o dia agora aqui, dia 3, eu vendi uma bermuda linho. Dia 3 aqui, ó, uma bermuda linho. Ah, vou trocar o dia agora, dia 9. No dia 9, eu vendi uma camisa Vigo e uma bermuda linho e nenhuma calça jeans. Dia 9, uma bermuda linho, uma camisa Vigo e nenhuma calça jeans. Não tá nem aparecendo aqui. Beleza? Então, esse é o funcionamento da função soma-se e a soma-sis. Soma-se, quando você está analisando somente um critério para a soma, e a soma-sis é quando você tem 2 ou mais critérios para estar analisando aí. Beleza? Gostaram dessa aula aqui? Então curte aí o nosso vídeo, dá um like aí nas nossas redes sociais e se quiser essa planilha para você, digita aí nos comentários aí, eu quero. Beleza? Um abraço!